Seu filho morreu e a lei me dá tudo. Suma daqui! Minha nora gritou. Limpei os respingos de chuva do rosto, ajeitei o casaco e apontei calmamente para a esquina. Um táxi parou em silêncio absoluto. Quando a porta de trás se abriu e meu filho desceu caminhando, o sorriso dela se transformou em terror puro. Eu dei um passo à frente e sussurrei. Diga isso na cara dele agora. Meu nome é Cristiane Cardoso. Tenho 65 anos. Naquela terça-feira de outubro, eu estava dirigindo feito louca pelas ruas de Campinas. As lágrimas desciam tanto que eu mal enxergava o trânsito à minha frente. O celular não parava de tocar. Mensagens entravam sem parar. Meu filho tinha sofrido um acidente grave na rodovia Anhanguera. Caminhão desgovernado, batida frontal, carro totalmente destruído. O hospital ligou avisando que ele estava na UTI em estado gravíssimo. A enfermeira disse para eu me preparar para o pior. Naquele instante, meu mundo inteiro desabou. Fui direto para a casa do meu filho Gabriel, no Taquaral, porque precisava pegar documentos dele, roupas, objetos pessoais para levar ao hospital. A Bianca, minha nora, não atendia ao telefone. Quando cheguei na frente daquela casa, a porta estava completamente fechada. Toquei a campainha 10 vezes seguidas. Nada. Bati na porta, gritando o nome dela com desespero. Silêncio total. Liguei de novo e de novo. Chamadas recusadas. Meu desespero crescia a cada segundo que passava. Meu filho estava morrendo no hospital e eu precisava daqueles documentos urgentemente. De repente, a porta se abriu. A Bianca estava parada ali com um sorriso estranho no rosto. Cabelo preso, maquiagem perfeita, roupa de ginástica cara. Parecia que tinha acabado de sair do salão de beleza. Não parecia nem um pouco uma mulher cujo marido estava à beira da morte numa UTI. Pedi desesperada para entrar. Ela bloqueou a passagem com o corpo dela. Falei que precisava urgente pegar as coisas do Gabriel para levar no hospital. Ela cruzou os braços e disse que não com uma frieza que me gelou. Tentei passar por ela. Ela me empurrou para trás com força. Gritei que meu filho estava morrendo, que cada minuto importava, que ela estava completamente louca. Foi quando ela começou a rir. Uma risada alta, debochada, cruel que ecoou pela rua inteira. Ela chegou mais perto de mim e berrou bem na minha cara palavras que jamais vou esquecer. Acabou velha, acabou tudo para você. Seu filho morreu. O médico acabou de me ligar confirmando o falecimento. Agora tudo que era dele é meu. A casa é minha, o carro é meu, a herança é minha, os filhos são meus. Você não tem mais nada aqui. Suma daqui antes que eu chame a polícia. Senti minhas pernas fraquejarem completamente. O médico tinha ligado para ela confirmando a morte do meu filho? Isso não fazia o menor sentido. Eles ligariam para mim primeiro. Eu era a mãe dele. Tentei raciocinar, mas a dor era grande demais para processar qualquer coisa. Comecei a chorar desesperada ali na porta. Implorei para ela me deixar entrar só para pegar uma foto do meu filho. Ela cuspiu no chão perto dos meus pés e disse com nojo: "Escuta aqui, sua velha miserável. Você nunca gostou de mim. Sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para o seu filhinho de ouro. Agora quem manda aqui sou eu. Pode ir embora chorando para o seu barraquinho de pobre porque você nunca mais vai pisar nessa casa enquanto eu estiver viva." O Bruno, irmão dela, apareceu atrás dela rindo também. Ele disse com deboche: "É isso aí, mana, manda essa velha passear logo. A gente tem muito o que fazer aqui. Inventário não se resolve sozinho." Eles riram juntos na minha cara, enquanto eu chorava na porta. A Bianca empurrou meu ombro com força e disse: "Aliás, os seus netinhos também não querem mais saber de você. Eles vão esquecer que você existe. Eu vou contar para eles que você abandonou o pai deles quando ele mais precisava de apoio." E bateu a porta na minha cara com tudo. Fiquei ali parada na calçada, sem conseguir respirar direito. Vizinhos olhavam da janela curiosos. Silvia, minha melhor amiga, atravessou a rua correndo e me abraçou forte. Perguntou aflita o que tinha acontecido. Contei tudo entre soluços e lágrimas. Ela ficou completamente em choque. Disse que aquilo não fazia o menor sentido, que eu precisava ligar para o hospital imediatamente, que alguma coisa estava muito errada nessa história toda. Liguei trêmula para o hospital. A enfermeira atendeu.
Perguntei sobre o estado do meu filho, Gabriel Cardoso. Ela pediu para eu aguardar um momento. 3 minutos de silêncio que pareceram 3 horas. Voltou à linha e disse com voz calma: Senhora, seu filho está estável, saiu da cirurgia há 1 hora. Vai ficar em observação, mas os médicos estão bastante otimistas. Ele não corre mais risco de morte. Meu coração disparou descontrolado. Gabriel estava vivo. A Bianca tinha mentido descaradamente. Ela inventou que ele morreu para me expulsar da casa e começar a tomar posse de tudo antes mesmo do corpo esfriar. Aquela víbora estava tão ansiosa para herdar que não conseguiu esperar nem 24 horas. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Sequei as lágrimas do rosto. Olhei fixamente para aquela casa. Pensei em todos os anos que aguentei humilhações daquela mulher em silêncio. Todas as vezes que ela me chamou de velha pobre na frente dos amigos dela. Todas as festas de aniversário dos meus netos que ela não me convidou de propósito. Todos os domingos que ela proibiu meu filho de almoçar comigo porque dizia que eu era má influência para a família. Peguei o celular com as mãos ainda tremendo e liguei para o Dr. Rodrigo, advogado da família. Ele atendeu no 2º toque. Contei tudo nos mínimos detalhes. Ele ficou em silêncio por 10 segundos inteiros. Depois disse com voz firme: Cristiane, chegou a hora de mostrar para essa mulher quem você realmente é. Vou preparar todos os documentos necessários. Amanhã de manhã a gente acerta isso definitivamente. Desliguei. Silvia perguntou preocupada o que eu ia fazer. Respondi com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Vou buscar meu filho no hospital e trazer ele para casa. Para a minha casa. E vou mostrar para aquela interesseira que ela apostou no cavalo completamente errado. Na manhã seguinte fui ao hospital às 6 horas em ponto. Gabriel estava acordado, todo machucado, mas consciente. Chorou quando me viu entrar no quarto. Pediu desculpas por tudo que tinha acontecido ao longo dos anos. Disse que a Bianca não apareceu no hospital, não ligou uma vez, não mandou nem mensagem. Ele estava confuso, com muita dor, mas já desconfiado da situação. Contei exatamente o que ela tinha feito na porta da casa. Ele ficou branco feito papel. Disse que não acreditava que ela era capaz daquilo tudo. Falei olhando nos olhos dele. Filho, você vai acreditar agora. Me dá autorização para eu resolver isso do meu jeito. Ele assinou todos os documentos que o Dr. Rodrigo tinha preparado durante a noite. Saímos do hospital ao meio-dia. Coloquei meu filho no táxi com todo cuidado. Ele estava com o braço engessado, costelas enfaixadas, rosto completamente roxo de hematomas. Pedi para o motorista ir bem devagar até a casa dele, no Taquaral. Silvia foi comigo no banco da frente. O Dr. Rodrigo nos seguia no carro dele com mais 2 advogados e um oficial de justiça. Eu tinha um plano muito bem elaborado. E dessa vez não ia ter perdão nenhum. Chegamos na casa. Toquei a campainha com força. A Bianca abriu a porta vestida de preto da cabeça aos pés, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar falso, voz trêmula de atriz ruim. Quando viu que era eu de novo, fez uma cara de nojo profundo. Gritou teatral. O que você quer agora, sua insensível? Meu marido morreu e você vem me perturbar no meu luto? Vou chamar a polícia agora mesmo. Respirei fundo. Apontei calmamente para o táxi estacionado na rua. A porta de trás se abriu bem devagar. Gabriel desceu cambaleando, apoiado no motorista. A Bianca ficou completamente paralisada. A cor sumiu do rosto dela instantaneamente. Ela começou a tremer dos pés à cabeça. A boca abriu, mas nenhum som conseguiu sair. Ela literalmente ficou sem ar. Gabriel olhou direto nos olhos da Bianca e perguntou com voz fraca, mas firme: Por que você disse para minha mãe que eu morri? A Bianca gaguejou desesperada. Tentou abraçar ele, disse que foi mal-entendido terrível, que ela estava desesperada com a notícia, que o hospital deu informação errada. Gabriel afastou ela com nojo. Disse com frieza: O hospital me contou que você não ligou nem uma única vez. Nem perguntou se eu estava vivo ou morto. A única ligação que você fez foi para advogado especializado em inventário de herança. A Bianca começou a chorar de verdade agora. Tentou explicar aos gritos, mas Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Entrou na casa, empurrando ela para o lado. Eu entrei logo atrás. Silvia também. O Dr. Rodrigo e toda a equipe dele ficaram esperando estrategicamente na sala.
Gabriel foi direto para o quarto do casal. Abriu o armário grande. Todas as roupas dele estavam jogadas em caixas de papelão velhas no chão. As roupas da Bianca ocupavam todo o espaço disponível perfeitamente organizadas. Ele abriu a gaveta da cômoda, completamente vazia. Os documentos dele, relógios, objetos pessoais, tudo tinha sumido misteriosamente. Gabriel olhou para ela e perguntou controlando a raiva: "Onde estão todas as minhas coisas?" Bianca disse chorosa que guardou tudo com muito carinho, esperando preparar o funeral. Mentira descarada e óbvia. Gabriel abriu o criado mudo. Dentro tinha papéis do inventário já preenchidos, planilhas detalhadas de bens, lista de advogados especializados em herança com telefones. Ela já estava organizando a partilha completa antes do corpo aparecer. Descemos para a sala todos juntos. As crianças, Isabela de 6 anos e Lucas de 4, estavam assistindo desenho animado. Quando viram o pai todo machucado, correram para abraçar ele desesperadas. Gabriel abraçou os filhos chorando de emoção e dor. Bianca tentou afastar as crianças, dizendo que o pai precisava descansar urgente. Gabriel não deixou de jeito nenhum. Perguntou para a Isabela com voz doce: "Filha, a mamãe falou alguma coisa sobre o papai ontem?" A menina respondeu com inocência: "Ela falou que você tinha virado estrelinha no céu e que agora a gente ia morar só com ela e com o tio Bruno para sempre." Gabriel fechou os olhos com força. A verdade doía muito mais do que todos os ferimentos físicos. Foi quando o Bruno entrou pela porta da cozinha, carregando várias caixas pesadas. Quando viu Gabriel vivo e em pé, quase deixou tudo cair no chão de susto. Ficou pálido instantaneamente. Gabriel perguntou sério: "O que tem nessas caixas todas?" Bruno gaguejou nervoso que era mudança de roupas velhas para doação. Gabriel abriu uma caixa com força. Dentro tinha eletrônicos caros da casa: videogame, notebook, câmera profissional, tudo perfeitamente embalado para venda rápida. Abriu outra caixa. Louças caríssimas, cristais importados, prataria de família. Bruno estava limpando a casa inteira para vender tudo antes que alguém percebesse o golpe. Gabriel sentou no sofá com muita dificuldade. Olhou para mim com olhos cheios de dor. Disse sério: "Mãe, eu preciso que você me conte tudo agora, toda a verdade completa. Sobre você, sobre o dinheiro, sobre tudo que você sempre escondeu de mim. Chega de segredos entre nós." Olhei para o Dr. Rodrigo. Ele acenou com a cabeça dando permissão. Sentei bem ao lado do meu filho. Segurei a mão machucada dele com carinho. Respirei fundo. Comecei a falar. Contei que meu marido, pai dele, não era só gerente de supermercado como Gabriel sempre pensou a vida toda. Ele era dono da rede inteira. 6 supermercados grandes espalhados pelo interior paulista. Quando ele morreu há 12 anos, eu herdei absolutamente tudo. Assumi a presidência da empresa sozinha. Vendi 3 unidades por um preço excelente e investi pesado em imóveis comerciais. Hoje a empresa tem 13 propriedades alugadas para redes enormes: farmácias, lojas de roupa, restaurantes, academias. Renda mensal líquida de R$250 mil entrando na conta. Gabriel arregalou os olhos sem acreditar. Perguntou por que diabos eu escondi isso a vida inteira. Expliquei que sempre tive muito medo de que ele casasse com alguém interesseiro, que ele fosse usado e manipulado só por causa do dinheiro. Por isso vivi vida completamente simples, casa humilde, carro velho de 10 anos. Queria desesperadamente que ele encontrasse amor verdadeiro, não caçadora de herança disfarçada. Mas falhei miseravelmente. Ele encontrou exatamente o que eu mais temia. A Bianca percebeu que eu tinha algum dinheiro guardado, por isso começou a me odiar profundamente, me afastar dele, me humilhar em público. Ela queria que eu morresse logo para ele herdar tudo rapidinho. Mas ela nunca imaginou nem nos sonhos mais loucos que eu era dona de um verdadeiro império financeiro. Bianca estava encostada na parede ouvindo tudo em completo choque. Quando finalmente processou a informação toda, ela explodiu de raiva. Gritou aos berros que eu era uma mentirosa nojenta, que escondi fortuna do próprio filho a vida toda, que eu era egoísta e manipuladora. Disse que Gabriel merecia aquele dinheiro todo, que ele trabalhou a vida toda duro enquanto eu ficava sentada recebendo aluguel sem fazer nada.
O doutor Rodrigo se levantou calmamente. Abriu a pasta de couro. Tirou o primeiro documento e leu em voz alta. Contrato de trabalho. Gabriel era engenheiro civil da construtora que prestava serviço exclusivo para a empresa da família. Quem pagava o salário generoso dele todo mês era eu, através da empresa. Ele nunca soube disso. Tirou o segundo documento devagar. Escritura da casa onde estávamos naquele exato momento. Aquela casa linda de 300 metros quadrados no Taquaral estava registrada em nome da empresa. Propriedade exclusivamente minha. Gabriel morava de favor sem saber durante 8 anos. Eu permitia porque ele era meu filho único. Mas legalmente a casa era totalmente minha. Bianca ficou branca feito cera. Tirou o terceiro documento. O carro importado que Gabriel dirigia, orgulhoso, estava em regime de comodato, emprestado pela empresa. Nome dele no documento apenas como comodatário, mas dona real do veículo era a empresa. Minha empresa. Tirou o quarto documento lentamente. A escola particular caríssima das crianças. Quem pagava as mensalidades absurdas de R$ 4.800 todo mês era a empresa, através de um programa de bolsa social criado pela empresa. Eu pagava a educação completa dos meus netos sem absolutamente ninguém saber. Bianca caiu sentada no chão duro. Bruno tentou fugir pela porta dos fundos correndo. 2 seguranças enormes que o doutor Rodrigo trouxe bloquearam a saída completamente. Gabriel olhou ao redor da casa inteira, como se visse tudo pela primeira vez na vida. Perguntou assustado quanto valia aquilo tudo junto. O doutor Rodrigo respondeu com frieza. A casa está avaliada em R$ 1.200.000. O carro em 230 mil. A educação das crianças soma R$ 115.000 por ano. Absolutamente tudo bancado pela sua mãe durante os últimos 8 anos completos, sem você saber. Gabriel me olhou com lágrimas caindo pelo rosto. Pediu desculpas emocionado por todas as vezes que deixou a Bianca me humilhar na frente de todo mundo. Por todos os natais que passou longe de mim porque a esposa não queria minha presença na festa. Por todas as mentiras absurdas que ele acreditou sobre mim. Abracei meu filho com força. Disse que ele não tinha culpa nenhuma. Disse que mãe sempre perdoa. Mas olhei fixamente para a Bianca e deixei bem claro com ódio na voz. Mas mãe não esquece jamais. O doutor Rodrigo tirou mais documentos da pasta. Notificação oficial de despejo com prazo máximo de 15 dias. Rescisão imediata do comodato do veículo com recolhimento no mesmo dia. Cancelamento definitivo do programa de bolsa escolar. Representação formal na delegacia por tentativa de apropriação de bens mediante fraude grave. A Bianca ia perder absolutamente tudo. A casa grande, o carro importado, o status de madame, a vida de luxo. Tudo construído exclusivamente com meu dinheiro, enquanto ela me chamava de velha pobre e miserável na frente de estranhos. Bianca começou a implorar de joelhos. Disse que fez tudo por amor doente, que entrou em pânico quando soube do acidente, que cometeu erros terríveis, mas que merecia perdão. Gabriel levantou com dificuldade enorme. Olhou para ela com nojo profundo estampado no rosto. Disse com voz gelada: "Você mentiu que eu morri. Tentou roubar minha mãe descaradamente. Vendeu meus pertences antes do enterro. Usou meus filhos pequenos como arma. Isso não é pânico nenhum. Isso é maldade pura e calculada. Quero o divórcio imediato." Pegou as crianças confusas pela mão e saiu da casa comigo. A Bianca ficou gritando feito louca na sala vazia. Mas eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Mulher como a Bianca não desiste fácil. Ela ia contra-atacar com tudo. E eu precisava me preparar para a guerra que vinha. Nos dias seguintes, o doutor Rodrigo me orientou a reunir absolutamente todas as provas possíveis. Precisávamos documentar cada humilhação, cada mentira, cada tentativa de manipulação. Sílvia, minha amiga, tinha guardado mensagens antigas da Bianca me xingando em grupos de família. Prints de conversas onde ela dizia que eu era um peso morto, que deveria sumir, que estava atrapalhando o casamento deles. Juntamos tudo. Fomos atrás de testemunhas, vizinhos que presenciaram as cenas de desrespeito. A dona da padaria onde a Bianca gritou comigo, chamando de velha intrometida porque eu ousara comprar pão para os netos. O porteiro do prédio comercial que viu ela rasgar uma foto minha na frente das crianças, dizendo que vovó era bruxa má. Cada pessoa deu depoimento detalhado.
O Dr. Rodrigo contratou um investigador particular de confiança. Homem sério, discreto, eficiente. A missão dele era descobrir tudo sobre a Bianca e o Bruno. Cada segredo, cada mentira, cada podre escondido. E ele descobriu coisas que me deixaram enojada. A Bianca não era farmacêutica formada como sempre disse. Ela tinha começado o curso, mas abandonou no terceiro semestre. Trabalhava como balconista de farmácia quando conheceu meu filho. Mentiu sobre a profissão inteira para parecer mais interessante. Forjou diploma falso que Gabriel nunca desconfiou. Isso era uso de documento falso. Descobrimos que ela tinha 3 processos trabalhistas nas costas. Foi demitida por justa causa de 2 farmácias por desvio de medicamentos controlados para revenda. A terceira a mandou embora por assédio moral contra funcionárias mais jovens. Meu filho nunca soube de nada disso porque ela escondeu perfeitamente. O Bruno tinha ficha na polícia. 2 passagens por estelionato. Uma por aplicar golpe em idosos vendendo planos de saúde falsos. Outra por falsificar assinaturas em contratos de aluguel. Cumpriu pena alternativa, mas continuou aplicando golpes pequenos. Era um vigarista profissional. Mas a descoberta mais chocante veio de registros de cartão de crédito. O investigador conseguiu extratos antigos. A Bianca gastava fortunas em motéis caros, sempre no meio da semana quando Gabriel estava viajando a trabalho. Pagava quartos de luxo, jantares românticos, bebidas importadas. Tudo no cartão adicional que meu filho pagava sem conferir. Ela estava traindo ele descaradamente há anos. Cruzamos as datas dos gastos com a agenda do Bruno. Coincidência perfeita. Quando ela ia ao motel, ele faltava no trabalho. Quando ela jantava em restaurante caro, ele postava foto no mesmo lugar. Não era amante qualquer. Era o próprio irmão dela. Relacionamento doentio e imoral há pelo menos 3 anos. O investigador instalou escuta legal autorizada por juiz no telefone do Bruno. Em uma semana, pegamos conversas comprometedoras. Eles planejavam em detalhes como iam dividir a herança. Falavam em vender a casa rápido, sacar o dinheiro todo e fugir para o Nordeste. Comprar pousada em nome de laranjas. Levar as crianças para cortar contato com Gabriel. Era sequestro premeditado. Juntamos fotografias. O investigador seguiu os 2 durante dias. Flagrou eles entrando juntos no motel 3 vezes. Flagrou beijos na boca dentro do carro. Flagrou carícias em banco de praça. Material fotográfico irrefutável de incesto e adultério. Conseguimos extratos bancários através de ordem judicial. A Bianca transferia dinheiro para o Bruno toda semana. Valores entre R$1.000 e R$3.000. Somando dava mais de R$200.000 em 2 anos. Ela roubava do orçamento doméstico e financiava a vida vagabunda do irmão amante. Descobrimos que eles tinham conta conjunta secreta. Abertura 3 anos atrás. Movimentação intensa. Depósitos regulares vindos da conta de Gabriel sem ele saber. A Bianca desviava dinheiro sistematicamente. Tinha quase R$80.000 acumulados nessa conta fantasma. O Dr. Rodrigo organizou tudo em dossiê profissional. 300 páginas de provas documentais. Fotos, extratos, mensagens, depoimentos, gravações. Montou cronologia detalhada mostrando o golpe completo desde o início do relacionamento. A Bianca tinha se aproximado do meu filho porque investigou nossa família antes. Sabia que havia dinheiro. Foi relacionamento interesseiro desde o primeiro dia. Preparamos pedido de medida protetiva. Gabriel estava vulnerável fisicamente depois do acidente. Precisávamos garantir que ela não se aproximasse dele para manipular ou ameaçar. Protocolamos urgente solicitando distância mínima de 500 metros. Entramos com representação criminal na delegacia especializada. Apresentamos todas as provas. A delegada ficou impressionada com o volume de evidências. Disse que raramente via caso tão bem documentado. Abriu inquérito imediato. Intimou Bianca e Bruno para depor. Solicitamos busca e apreensão na casa. Precisávamos recuperar objetos pessoais de Gabriel que eles tinham escondido ou vendido. O juiz autorizou. Marcou para 3 dias depois com presença de oficial de justiça e testemunhas. Acionamos o Conselho Regional de Farmácia. Denunciamos o diploma falso da Bianca. Eles abriram processo ético investigativo.
Se comprovada a fraude, ela seria proibida de exercer qualquer função relacionada à área para sempre. Preparamos ação de dano moral gigante. Levantamos cada ocasião que ela me humilhou publicamente. Festa de aniversário que me expulsou na frente de 30 pessoas. Supermercado onde gritou que eu era aproveitadora. Parque onde disse para outras mães que eu era louca perigosa. Cada episódio virou item separado na petição. Pedimos R$ 1.500.000 de indenização. O Dr. Rodrigo convocou reunião urgente com 3 advogados especialistas. Um em família para cuidar do divórcio e guarda. Um em criminal para as acusações. Um em cível para danos morais e recuperação de patrimônio. Montamos estratégia de ataque em 3 frentes simultâneas. Contratamos assistente social para avaliar condições psicológicas das crianças. Isabela e Lucas precisavam de laudos mostrando que foram vítimas de alienação parental. A profissional fez entrevistas cuidadosas. Detectou sinais claros de manipulação. As crianças repetiam frases decoradas sobre mim. Diziam que vovó era má, mas não sabiam explicar por quê. Laudo técnico confirmou doutrinação sistemática. Acionamos a escola particular. Solicitamos reunião urgente com coordenação pedagógica. Explicamos a situação familiar. Pedimos relatórios de comportamento das crianças. Professoras confirmaram mudanças drásticas nos últimos meses. Isabela ficou agressiva. Lucas muito calado. Desenhos deles mostravam figuras ameaçadoras. Material importante para processo de guarda. Procuramos ex-colegas de trabalho da Bianca. Pessoas que trabalharam com ela nas farmácias. 5 aceitaram dar depoimento. Contaram histórias de comportamento agressivo, mentiras constantes, pequenos furtos. Uma revelou que a Bianca roubou o receituário médico para falsificar prescrições. Outra disse que ela ameaçava colegas que não obedeciam. Perfil psicológico perigoso ficando evidente. Conversamos com ex-namorada do Bruno, mulher que teve relacionamento de 2 anos com ele. Ela confirmou que ele sempre foi golpista. Aplicou golpe nela roubando R$ 15.000 com promessa falsa de investimento. Nunca devolveu. Ela tinha boletim de ocorrência. Mais uma prova do caráter dele. Levantamos histórico completo da família da Bianca. Descobrimos que a mãe dela tinha sido presa por receptação. O pai sumiu quando ela tinha 10 anos. Outro irmão cumpria pena por assalto. Família inteira envolvida com atividades duvidosas. Isso explicava a facilidade dela para enganar e manipular. Juntamos prints de redes sociais, posts da Bianca ostentando vida de luxo, fotos em restaurantes caros, viagens internacionais, roupas de grife, tudo pago com dinheiro desviado da conta de Gabriel. Enquanto isso, ela chorava para ele dizendo que precisavam economizar. Hipocrisia registrada publicamente. Conseguimos vídeos de câmeras de segurança. Condomínio tinha gravações da Bianca chegando bêbada várias vezes, xingando porteiros, quebrando objetos da área comum. Síndico confirmou reclamações frequentes de vizinhos sobre barulho e festas em horário inadequado quando Gabriel viajava. Reunimos comprovantes de gastos suspeitos. Transferências para lojas de artigos esportivos caros. Para tabacaria importada. Para sex shop. Tudo no cartão de Gabriel. Quando confrontada pela fatura, ela mentia dizendo que era presente para ele. Mas ele nunca recebeu nada. Ela comprava para o Bruno. Identificamos testemunha-chave. Mulher que morava no apartamento ao lado do motel frequentado por eles. Ela reconheceu Bianca e Bruno nas fotos. Confirmou que via os dois chegando juntos regularmente. Ouviu conversas comprometedoras através da parede fina. Aceitou depor formalmente. Protocolamos tudo, montanha de documentos, provas irrefutáveis, caso blindado juridicamente. A Bianca não teria como se defender, mas eu sabia que ela ia tentar um último golpe desesperado e precisava estar pronta. No dia da busca e apreensão, chegamos cedo. Oficial de justiça, 2 policiais, advogados, testemunhas. Batemos na porta. Ninguém atendeu. Arrombamos com autorização judicial. A casa estava revirada, roupas espalhadas, gavetas abertas, caixas pela metade. Eles estavam se preparando para fugir. Encontramos documento falso sendo preenchido. Bianca estava forjando procuração em nome de Gabriel para vender a casa. Assinatura falsificada grosseiramente. Oficial fotografou tudo.
crime flagrante de falsificação. No quarto do casal, achamos mochila grande escondida no armário. Dentro tinha passaportes das crianças, certidões de nascimento, roupas infantis dobradas. Plano de fuga confirmado. Iam sequestrar meus netos. Apreendemos notebook dela. Perícia depois revelou pesquisas sobre como sair do país ilegalmente. Conversas em fórum sobre sumir com crianças sem deixar rastro. Histórico de busca por cidades pequenas no Nordeste sem delegacia federal. Premeditação escancarada. Recuperamos objetos de Gabriel. Relógios caros dentro de caixa de sapato. Documentos escondidos atrás de móvel. Fotos de família rasgadas no lixo. Desrespeito total. Recolhemos tudo. Lavramos termo detalhado. Testemunhas assinaram. Bianca e Bruno não estavam em casa. Deixamos intimação para comparecerem à delegacia em 48 horas. Se não aparecessem, seria decretada prisão preventiva. Saímos de lá sabendo que a guerra estava apenas começando e que o pior ainda estava por vir. 5 dias depois, eu estava no escritório do Dr. Rodrigo quando ele me ligou com urgência na voz. A Bianca tinha contratado escritório grande de advocacia e entrou com 3 processos simultâneos devastadores. Primeiro, guarda integral das crianças alegando que Gabriel estava completamente incapacitado por sequelas graves do acidente e que eu era influência tóxica perigosa. Segundo, partilha de bens do casamento, incluindo metade da casa e metade do carro, alegando que eram bens comuns adquiridos durante a união conjugal. Terceiro, processo pesado contra mim por alienação parental e ocultação criminosa de patrimônio, pedindo indenização absurda de R$500 mil. Ela estava atacando violentamente por todos os lados possíveis. O pior foi a liminar que ela conseguiu arrancar. A juíza, sem ouvir nossa versão completa, concedeu guarda provisória para a Bianca e proibiu Gabriel de se aproximar das crianças até avaliação psicológica extensa. Alegou risco grave para os menores por conta da instabilidade emocional profunda do pai e da interferência manipuladora perigosa da avó. Aquilo me destruiu por dentro. Gabriel entrou em depressão profunda imediata. Ficou trancado no meu quarto de hóspedes sem comer absolutamente nada, só chorando dia e noite. Eu sentia que estava perdendo meu filho de novo, dessa vez para a tristeza devastadora. A Bianca espalhou mentiras horríveis pela cidade inteira. Contou para os pais dos colegas das crianças na escola que Gabriel me deixou na miséria a vida toda e agora eu estava tentando comprar o amor dele com dinheiro sujo de origem duvidosa. Inventou descaradamente que a empresa era fachada para lavagem de dinheiro de organização. Postou em grupos enormes de mães, no WhatsApp, que eu obriguei Gabriel a se afastar dos filhos pequenos, que eu era uma avó manipuladora e extremamente perigosa. Minha reputação foi destruída completamente em uma semana. Clientes começaram a ligar para a empresa pedindo esclarecimentos urgentes. Inquilinos ameaçaram rescindir contratos imediatamente. Meu nome virou lama na cidade. O Bruno, irmão dela, foi ainda mais longe na maldade. Ele invadiu minha casa uma noite quando eu estava dormindo profundamente. Arrombou janela dos fundos, roubou documentos antigos importantes, fotos de família, papéis pessoais confidenciais. No dia seguinte apareceu reportagem venenosa em um blog sensacionalista local. Diziam que eu tinha construído fortuna explorando funcionários miseráveis, sonegando impostos pesados, usando esquemas ilegais complexos. Mostraram fotos completamente distorcidas, documentos tirados absurdamente de contexto, mentiras absurdas sem o menor fundamento. A polícia não fez absolutamente nada porque não tinha provas concretas de quem vazou o material. Mas o golpe mais sujo e doloroso veio da Carla, ex-namorada do Gabriel de 20 anos atrás. A Bianca pagou ela generosamente para depor no processo de guarda. Carla subiu no banco das testemunhas com roupa séria e jurou solenemente que Gabriel sempre foi violento desde jovem, que batia nela repetidamente quando eram namorados 20 anos atrás, que eu sabia de tudo e escondia para proteger meu filho. Tudo mentira nojenta. Carla estava completamente quebrada financeiramente, desempregada há meses, aceitou dinheiro sujo para destruir meu filho friamente. O juiz anotou tudo com cara séria. A situação ficou desesperadoramente pior.
Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas sobrando. Liguei para Silvia completamente desesperada. Disse que ia desistir de tudo, que não aguentava mais ver meu filho sofrendo daquele jeito, meus netos longe de mim, meu nome destruído publicamente. Silvia veio até minha casa às 3 da madrugada. Me abraçou forte e disse com firmeza: Cristiane, você sobreviveu à morte brutal do seu marido. Construiu um império sozinha do zero. Criou um filho maravilhoso sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Não vai ser uma nora pilantra que vai te derrubar agora. Levanta dessa cama e luta com tudo. No dia seguinte, voltei determinada ao escritório do Dr. Rodrigo. Ele estava com um sorriso estranho no rosto. Disse misterioso: Cristiane, eu guardei a arma nuclear mais poderosa para o final. Abriu pasta confidencial grossa. Dentro tinha pendrive pequeno. Ele plugou no computador dele. Era a gravação de câmera de segurança do hospital. No vídeo inteiro, a Bianca aparecia claramente na recepção do hospital 4 horas após o acidente. Ela não foi visitar Gabriel agonizando. Ela foi conversar secretamente com um médico corrupto conhecido. As câmeras pegaram ela entregando um envelope gordo para ele discretamente. O médico confirmava que iria fornecer atestado de óbito completamente falso para ela apresentar em cartório e agilizar inventário fraudulento rapidamente. Tudo perfeitamente gravado. Áudio e vídeo em alta qualidade. O Dr. Rodrigo tinha muito mais material devastador. O investigador particular descobriu que o Bruno não era só irmão da Bianca. Ele era o amante secreto dela há anos. Há 3 anos completos mantinham relacionamento às escondidas da família toda. Fotos explícitas em motel barato, mensagens íntimas detalhadas salvas, transferências bancárias regulares dela para ele. A Bianca traía meu filho descaradamente com o próprio irmão. E planejavam juntos, friamente, me roubar a herança inteira para fugirem para o Nordeste com o dinheiro todo e as crianças inocentes. A terceira descoberta explosiva foi sobre a Carla mentirosa. O investigador achou todos os comprovantes de transferência bancária. A Bianca pagou exatamente R$15 mil para ela mentir no tribunal. Tinha print completo da conversa, onde combinavam o depoimento falso palavra por palavra. Isso era flagrante de falso testemunho gravíssimo e corrupção ativa. Carla ia presa. Bianca também ia presa. O Dr. Rodrigo preparou meticulosamente o contra-ataque definitivo devastador. Protocolou representação criminal pesada na delegacia com absolutamente todas as provas reunidas. Tentativa de estelionato qualificado, falsidade ideológica grave, uso de documento falso, corrupção ativa, falso testemunho, associação para fins ilícitos. Pediu prisão preventiva imediata da Bianca e do Bruno por risco concreto de fuga do país. Entrou com pedido urgente de busca e apreensão das crianças por alienação parental comprovada tecnicamente. E a cereja do bolo: ação milionária de dano moral contra Bianca, pedindo R$1.500.000 por difamação gravíssima, calúnia sistemática e sofrimento psicológico intenso causado. A audiência criminal foi marcada para uma sexta-feira chuvosa. Cheguei ao fórum com Gabriel ainda debilitado, o Dr. Rodrigo, Silvia Solidária e mais 4 advogados especializados. A Bianca estava lá vestida de santa com o Bruno e o advogado particular Caro. Quando o juiz Severo chamou o caso, o Dr. Rodrigo pediu formalmente para apresentar provas urgentes devastadoras. Colocou o pendrive no computador oficial. O vídeo completo do hospital rodou na tela grande. A Bianca tentou interromper gritando, mas o juiz mandou ela calar a boca imediatamente. Depois vieram as fotos nítidas dela com o Bruno no motel transando. Ela começou a tremer visivelmente dos pés à cabeça. Por último, os prints detalhados das transferências bancárias para a Carla comprarem mentira. O advogado particular dela tentou contestar desesperado, mas não tinha como negar evidências. O juiz decretou prisão preventiva de Bianca e Bruno na mesma hora. Os policiais colocaram algemas pesadas nos dois ali mesmo dentro da sala de audiência lotada. Bianca gritava descontrolada que era injustiça absurda, que eu tinha comprado o juiz corrupto, que eu ia pagar caro por isso. O juiz deu um grito forte mandando ela respeitar a corte sob pena de mais acusações. Bruno chorou feito criança pequena. Foram levados algemados para a carceragem suja.
O juiz concedeu imediatamente guarda emergencial completa das crianças para Gabriel e determinou investigação profunda de todos os bens envolvidos. O clima na sala era pesado. Outros advogados presentes comentavam baixo sobre a gravidade do caso. Repórteres que descobriram a audiência tiravam fotos pelos celulares. A história estava vazando para a imprensa local. No dia seguinte saiu matéria grande no jornal. Empresária de Campinas desmascara nora golpista que forjou morte do filho para roubar herança. Telefone não parava de tocar. Conhecidos pedindo explicações. Desconhecidos oferecendo solidariedade. Virou caso famoso na região inteira. Gabriel começou lentamente a melhorar. Ver as crianças de volta deu força para ele. Isabela e Lucas estranharam no início, mas logo se acostumaram. Passaram a dormir na minha casa enquanto Gabriel se recuperava fisicamente. Eu cozinhava pratos favoritos deles. Brincava no quintal, contava histórias na hora de dormir. Aos poucos, eles entenderam que vovó sempre foi do bem. Na escola, mudamos as crianças de turma. Novos colegas, nova professora. Longe das crianças que tinham ouvido mentiras sobre nossa família. A psicóloga infantil acompanhava semanalmente. Isabela teve pesadelos no primeiro mês. Acordava chorando, chamando a mãe. Mas, com paciência e amor, ela superou. Lucas era menor, esqueceu mais rápido. O processo criminal corria rápido. Promotoria apresentou denúncia formal robusta. Incluiu mais crimes descobertos durante investigação. Apropriação indébita dos objetos vendidos de Gabriel. Invasão de domicílio na minha casa. Difamação por textos publicados em blogs. Ameaça por mensagens enviadas para mim depois da prisão. A Bianca estava afundada em acusações. O Bruno tentou delatar ela para reduzir pena. Confessou em depoimento que o plano todo foi ideia da Bianca, que ela manipulou ele desde o início, que prometeu dividir herança se ele ajudasse, que ameaçou contar sobre relacionamento incestuoso para a família se ele recusasse. Mas a delação não funcionou. Juiz considerou que ele tinha participação ativa e consciente demais. Os dois continuaram presos aguardando julgamento. Recuperamos todo o dinheiro desviado. A conta secreta deles foi bloqueada e revertida. 80 mil reais voltaram para Gabriel. Objetos vendidos foram rastreados. Alguns recuperados mediante devolução forçada. Outros ressarcidos com dinheiro da Bianca que tinha guardado. A Carla foi presa também. Promotoria ofereceu acordo. Se ela confessasse tudo em novo depoimento, pena seria reduzida. Ela aceitou, apavorada. Contou detalhes de como Bianca a procurou. Ofereceu dinheiro, treinou o depoimento falso. Gravação desse novo depoimento destruiu última defesa da Bianca. O divórcio saiu rapidinho. Juiz reconheceu má-fé absoluta. Partilha zero para ela. Gabriel ficou com tudo que era legitimamente dele. A Bianca perdeu direito a qualquer centavo. Perdeu casa, carro, guarda, visitação. Perdeu tudo que construiu mentindo durante 8 anos inteiros. Chegou finalmente o dia do julgamento criminal. Sala lotada de curiosos. Mídia presente. Nós sentados na primeira fila. Bianca e Bruno entraram algemados. Ela magra, cabelo desarrumado, roupa simples. Totalmente diferente da madame que fingiu ser. Ele barbudo, olheiras fundas. Prisão tinha acabado com os dois. Promotor apresentou acusação contundente. Listou cada crime detalhadamente. Mostrou cada prova esmagadora. Testemunhas depuseram confirmando tudo. Perícia atestou autenticidade dos documentos e gravações. Defesa não tinha argumentos sólidos. Tentou alegar estado emocional alterado da Bianca. Juiz rejeitou. Crime premeditado, não cabe desculpa emocional. Júri popular foi convocado. 7 cidadãos comuns ouviram caso inteiro durante 3 dias. No final foram unânimes, culpados em todas as acusações. Juiz então proferiu sentença. Bianca, 4 anos de prisão em regime fechado por estelionato tentado qualificado, falsidade ideológica e corrupção. Bruno, 3 anos de prisão em regime semiaberto por cumplicidade e receptação de bens. Carla, 2 anos de prisão convertidos em prestação de serviços por colaboração. Além da prisão, Bianca foi condenada civilmente. Indenização de 800 mil reais para Gabriel por dano moral.
Mais R$ 500.000 para mim por difamação. Total de R$ 1.300.000. Ela não tinha como pagar. Bens dela foram bloqueados. Salário futuro seria penhorado por décadas. Perdeu definitivamente guarda das crianças. Destituição do poder familiar. Isabela e Lucas nunca mais teriam contato legal com ela. Quando completassem 18 anos, poderiam decidir se queriam conhecer. Mas até lá estariam protegidos legalmente longe dela. O Bruno teve mesma sentença sobre as crianças. Nunca mais poderia se aproximar dos sobrinhos. Ordem de restrição permanente. Qualquer tentativa de contato seria novo processo criminal. Recursos foram negados em todas as instâncias. Tribunal de Justiça manteve sentença integralmente. Superior Tribunal de Justiça nem aceitou analisar. Caso encerrado definitivamente. Não tinha mais para onde correr. Mas mesmo da prisão, a Bianca tentou uma última jogada suja. Ela conseguiu, através de advogado novo, que assumiu o caso por militância, entrar com habeas corpus, alegando condições degradantes no presídio feminino. Dizia que estava sendo ameaçada por outras detentas por ser considerada golpista de idosos. Pedia prisão domiciliar urgente. O pedido chegou para juiz plantonista que não conhecia o caso completo. Ele concedeu liminar provisória, permitindo que ela cumprisse pena em casa com tornozeleira eletrônica. Quando soube, fiquei apavorada. A Bianca livre, mesmo que monitorada, era perigo real. Ela conhecia meu endereço, rotina das crianças, tudo. Liguei desesperada para o Dr. Rodrigo. Ele também estava assustado. Disse que aquele juiz tinha cometido erro grave ao conceder, sem analisar, processo inteiro. Mas a liminar estava valendo. Ela seria solta em 48 horas. Gabriel entrou em pânico total. Disse que não queria as crianças saindo de casa enquanto ela estivesse solta. Trancou portas, janelas, instalou câmeras extras. Contratou segurança particular para ficar na rua. A tensão voltou. O medo voltou. Tudo o que tínhamos conquistado parecia ameaçado de novo. No dia que ela saiu da prisão, começaram as ligações. Número privado ligava e desligava. Mensagens anônimas chegavam no celular de Gabriel. Vai pagar caro por isso. Seus filhos vão sumir. Velha vai morrer sozinha. Ameaças diretas e assustadoras. Registramos tudo. Levamos na delegacia. Abriram inquérito, mas não conseguiram provar que era ela porque usava telefones de terceiros. Descobrimos que a Bianca tinha alugado apartamento pequeno a 3 quadras da minha casa. De propósito. Queria ficar perto para continuar aterrorizando. Vizinhos me avisaram que viram ela passando devagar de carro várias vezes na rua, observando, planejando algo. O Bruno na prisão recebeu visita dela. Mesmo proibidos de contato, eles se encontraram usando o nome falso dela no cadastro de visitantes. Descobrimos depois, através de denúncia anônima. Estavam tramando juntos, novamente, armando novo golpe da cadeia. A situação piorou quando Carla, que estava cumprindo pena alternativa, desapareceu. Quebrou a tornozeleira e fugiu. Polícia emitiu mandado de prisão, mas não conseguiu localizar. Tínhamos certeza que Bianca tinha ajudado ela a fugir. As duas juntas representavam perigo multiplicado. Então veio o ataque mais assustador. As crianças estavam brincando no quintal da minha casa sob supervisão quando Isabela começou a passar mal. Vômito, tontura, dor abdominal forte. Corremos para o hospital. Exames mostraram intoxicação alimentar grave. Mas não era comida estragada comum. Era planta tóxica triturada misturada no suco. Alguém tinha envenenado minha neta. Polícia investigou. Encontrou restos da mesma planta no lixo do apartamento da Bianca. Ela tinha preparado o veneno. Mas como entregou para Isabela? Analisaram câmeras da vizinhança. Carla aparecia entregando caixinha de suco para as crianças na porta da escola fingindo ser promotora de marca. Isabela pegou o inocente. Bebeu em casa. Quase morreu. Isso foi longe demais. O Dr. Rodrigo entrou com pedido emergencial de revogação da prisão domiciliar. Juntou todas as provas das ameaças, da aproximação proibida, do envenenamento. Levou pessoalmente para o juiz que tinha concedido a liminar. Quando ele viu a gravidade, ficou pálido. Disse que tinha sido enganado pelo advogado dela que omitiu informações cruciais.
Revogou prisão domiciliar imediatamente. Decretou prisão preventiva de novo com regime disciplinar diferenciado. Bianca foi presa em flagrante no apartamento dela. Carla foi capturada 3 dias depois, tentando atravessar fronteira para Paraguai. Trouxeram ela de volta algemada. Prisão preventiva também. Tentativa de homicídio de menor foi adicionada às acusações. Pena aumentou para 8 anos, sem direito à progressão ou benefícios. Com as 2 presas de novo em segurança máxima, finalmente conseguimos respirar. Mas o trauma ficou. Isabela desenvolveu medo de aceitar qualquer coisa de estranhos. Fez terapia intensiva por 6 meses. Lucas começou a ter ataques de ansiedade. Também precisou de acompanhamento psicológico. Eu mesma desenvolvi paranoia. Olhava para trás constantemente. Checava fechaduras 3 vezes antes de dormir. Acordava no meio da noite com qualquer barulho. Precisei tomar medicação para a ansiedade por um tempo. Aquela mulher tinha conseguido destruir minha paz, mesmo atrás das grades. Gabriel piorou também. Voltou a beber depois de anos sóbrio. Usava álcool para esquecer o medo. Para dormir. Tive que intervir. Coloquei ele em grupo de apoio. Foi difícil, mas ele aceitou ajuda. Parou de beber novamente. Focou na recuperação emocional. Silvia foi minha âncora nesse período. Dormia na minha casa várias noites. Me fazia companhia. Conversávamos até tarde. Ela me lembrava que já tínhamos passado pelo pior, que tínhamos vencido, que não podíamos deixar o medo vencer agora. O Dr. Rodrigo sugeriu que contratássemos segurança permanente. Empresa séria faria ronda diária na casa, acompanharia as crianças na escola, monitoraria qualquer movimento suspeito. Aceitei. Gastei R$ 20.000 por mês durante um ano inteiro, mas valeu cada centavo pela sensação de segurança que trouxe. Mudamos a rotina completamente. Crianças foram transferidas para a escola particular com segurança rigorosa. Não saíam mais sozinhas, sempre acompanhadas. Eu parei de fazer caminhadas matinais, evitava lugares públicos. Vivia praticamente reclusa. Isso tudo me revoltava. Eu tinha dinheiro, tinha vencido na justiça, tinha recuperado minha família, mas ainda vivia com medo. A Bianca, mesmo presa, controlava minha vida através do terror que plantou. Aquilo não era justo. Foi quando o Dr. Rodrigo trouxe notícia que mudou tudo. O investigador tinha descoberto mais um podre final devastador. A Bianca não era só golpista, ela tinha mandante. Todo o plano de se aproximar do Gabriel, casar, roubar herança, tinha sido arquitetado por outra pessoa anos antes. Essa pessoa era a própria mãe dela, a tal que tinha sido presa por receptação. Na verdade, ela comandava a quadrilha especializada em golpes contra famílias ricas. Identificavam alvos vulneráveis, treinavam as filhas para seduzirem e casarem. Depois, aplicavam golpe milionário. A Bianca era só peça de esquema maior. O investigador encontrou outras 3 vítimas em cidades diferentes, homens que tinham casado com mulheres dessa família. Todos tinham sido roubados depois. Um perdeu empresa, outro perdeu herança completa, terceiro quase faliu. Ninguém tinha denunciado porque sentiam vergonha. Mas agora, com o nosso caso exposto, eles apareceram querendo justiça também. Juntamos forças. Os 4 casos viraram investigação única. Polícia Federal assumiu. Era organização criminosa em múltiplos estados. Muito maior do que imaginávamos. Todos os envolvidos foram presos. A mãe da Bianca, mais 2 irmãs dela, 4 comparsas. Quadrilha inteira desmontada. Isso mudou tudo. A Bianca não era vilã solitária. Era parte de sistema. Isso, de certa forma, aliviou minha culpa. Não tinha sido minha falha não perceber. Eles eram profissionais em enganar. Muito bem treinados. Com a quadrilha presa e caso ganhando repercussão nacional, a Bianca perdeu todo o poder. Mídia expôs ela completamente. Rosto dela apareceu em jornal, televisão, internet. Todo mundo sabia quem era. Ela nunca mais conseguiria aplicar golpe em ninguém. O julgamento da organização foi grande. Júri federal. Pena pesada. A mãe dela pegou 15 anos. Bianca, mesmo já presa, teve pena aumentada para 10 anos total, somando todos os processos. Sem chance de sair antes de cumprir pelo menos 8. Quando soube que ela ia ficar presa até meus 73 anos, senti alívio enorme. Minhas crianças estariam adolescentes quando ela saísse.
Já teriam discernimento. Eu estaria mais velha, mas ainda capaz de protegê-los. Gabriel estaria mais forte. Conseguiríamos lidar melhor. Finalmente a paz começou a voltar devagar. Reduzimos segurança para a ronda semanal. Crianças voltaram a brincar no quintal. Eu voltei a caminhar, mas em horários diferentes acompanhada. Gabriel reabriu o escritório de engenharia que tinha fechado durante a crise. Vida aos poucos normalizava, mas eu tinha aprendido lição dura. Riqueza atrai predadores. Família nem sempre é confiável. Justiça demora, mas funciona. E que força de mãe move montanhas quando o filho está em perigo. Com a Bianca neutralizada, definitivamente era hora de garantir que nada parecido aconteceria novamente. O Dr. Rodrigo sugeriu blindagem patrimonial completa. Reestruturar empresa, proteger bens, criar salvaguardas legais. Aceitei imediatamente. Primeiro passo foi transformar a empresa em holding familiar. Isso protegia patrimônio de qualquer tentativa futura de penhora ou invasão. Gabriel entrou como sócio administrador com 20%. Eu mantive 80%. As crianças viraram beneficiárias de Trust Fund, que só teriam acesso aos 25 anos. Segundo passo foi revisar todos os contratos de aluguel. Aumentamos cláusulas de proteção. Exigimos garantias maiores. Implantamos sistema de análise de risco para novos inquilinos. Nada mais seria feito informalmente. Terceiro passo foi internacionalizar parte do patrimônio. Compramos 2 imóveis comerciais em Portugal. Diversificação geográfica para proteger de instabilidades nacionais. Tudo legal, declarado, com consultoria especializada. Quarto passo foi contratar empresa de inteligência para monitorar menções ao nosso nome. Se alguém começasse a investigar nossa família de forma suspeita, seríamos alertados. Prevenção melhor que remediação. Quinto passo foi criar protocolo de segurança para as crianças. Elas aprenderam a não dar informações para estranhos, a desconfiar de aproximações muito amigáveis, a sempre avisar adultos de confiança sobre qualquer situação estranha. Triste precisar ensinar isso, mas necessário. Com tudo estruturado, chegou o momento do julgamento final da ação de danos morais contra a Bianca. Processo que corria paralelo ao criminal. Esse era importante porque dinheiro dela seria usado para indenizar sofrimento que causou. A audiência foi marcada para tribunal cível. Levei pasta grossa com documentação médica. Atestados de depressão do Gabriel. Laudos psicológicos das crianças. Receitas de medicação minha para a ansiedade. Relatórios de terapia familiar. Contas de segurança contratada. Cada centavo de sofrimento convertido em número. Advogado apresentou tudo metodicamente. Explicou para juiz cada trauma causado. Como tentativa de envenenamento afetou Isabela permanentemente. Como Gabriel perdeu ano de trabalho. Como eu gastei fortunas tentando proteger família. Como o nome da empresa foi manchado temporariamente afetando negócios. Perícia econômica calculou danos materiais em R$300 mil. Lucros cessantes, gastos extras, investimentos em segurança. Danos morais foram estimados em R$1 milhão, considerando gravidade das ações e trauma duradouro. Juiz analisou tudo. Concordou com perícia. Sentença condenou Bianca a pagar R$1.300.000 divididos, 800 mil para Gabriel, 500 mil para mim. Bens dela seriam leiloados para pagar. Como não tinha bens suficientes, salários futuros seriam penhorados por décadas. Isso significava que quando saísse da prisão daqui 8 anos, ela trabalharia, mas parte do salário viria direto para nós até quitar dívida. Ela nunca mais teria vida confortável. Pagaria consequências financeiras para sempre. O blog que publicou mentiras sobre mim também foi condenado. R$80 mil de indenização mais retratação pública em primeira página durante 30 dias. Eles publicaram pedido de desculpas formal, admitindo o erro. Meu nome foi limpo completamente. Processei também 2 conhecidos que espalharam boatos. Um disse em grupo de WhatsApp que eu lavava dinheiro. Outro contou para clientes que a empresa estava falindo. Ambos condenados, 10 mil cada um. Valor baixo, mas simbólico. Mostrou que não aceitaria difamação de ninguém. Com todas as sentenças transitadas em julgado, chegou o momento de execução. Oficial de justiça foi até apartamento que Bianca tinha alugado. Penhorou móveis, eletrônicos, roupas de grife,
tudo leiloado. Rendeu R$ 40.000. Bloquearam contas bancárias dela. Tinha 12.000 guardado, transferido para nós. Veículo que estava em nome dela foi apreendido, mais 30.000 no leilão. Lentamente dívida diminuía, mas ainda faltava mais de 1 milhão. O Bruno também foi condenado solidariamente. Como participou dos crimes, tinha responsabilidade civil conjunta. Bens dele também foram penhorados. Apartamento pequeno que herdou da mãe foi tomado. Leilão rendeu 200.000. Resto viria de salário futuro igual a Bianca. Carla, a testemunha falsa, foi condenada a pagar 50.000 para Gabriel, por dano moral específico. Ela tinha destruído a reputação dele com mentiras graves. Teria que pagar também do salário futuro. A mãe da Bianca e outros membros da quadrilha foram processados civilmente pelas outras vítimas. Eu ajudei eles com advogados e expertise. Todos conseguiram sentenças favoráveis. Quadrilha inteira quebrada financeiramente, além de presa. Isso foi importante. Mostrou para outros golpistas que crime não compensa, que além de prisão perderiam tudo que roubaram e mais ainda em indenizações. Efeito pedagógico para a sociedade. Mas faltava uma coisa: o confronto pessoal final. Chance de olhar nos olhos da Bianca e dizer tudo o que precisava ser dito. Não por ela merecer escutar, mas por eu precisar falar. Agendei visita no presídio feminino onde ela cumpria a pena. Gabriel não quis ir. Silvia ofereceu companhia, mas recusei. Tinha que fazer isso sozinha. Cheguei no presídio numa manhã fria. Revista rigorosa. Sala de visitas sem privacidade total. Bianca entrou magra, cabelo cortado curto, uniforme laranja. Mal reconheci. A madame arrogante tinha virado detenta comum. Ela se sentou do outro lado da mesa, sem me olhar nos olhos. Comecei a falar. Disse que não vim trazer perdão. Não vim fazer paz. Vim dar encerramento. Disse que ela tinha destruído 8 anos da vida do meu filho. Tinha traumatizado 2 crianças inocentes. Tinha tentado me roubar patrimônio que construí com sangue, suor e lágrimas de décadas. Tinha usado corpo e mentiras para enganar família inteira. Ela tentou interromper dizendo que se arrependia. Cortei. Disse que arrependimento não apagava trauma, que desculpa não curava feridas, que ela tinha feito escolhas conscientes cada dia durante anos. Não foi erro único, foi projeto de vida. Contei que as crianças estavam bem, que tinham esquecido dela, que chamavam Gabriel de pai e mãe agora, que eu era a presença constante e amorosa que preenchia vazio, que quando completassem 18 anos e pudessem decidir conhecê-la, eu duvidava que escolheriam isso, porque família é quem cuida, não quem deu à luz. Disse que Gabriel tinha encontrado paz, que a empresa dele prosperava, que conheceu mulher boa recentemente. Nada sério ainda, mas começando a namorar alguém de verdade dessa vez. Pessoa com valores, trabalho próprio, família estruturada. Vi raiva nos olhos dela quando contei isso. Expliquei que eu estava em paz também, que a empresa cresceu mesmo com ataques dela, que reputação foi restaurada, que acordava todo dia feliz de estar viva, livre e rodeada de amor verdadeiro, enquanto ela apodreceria ali pelos próximos 8 anos mínimo. Levantei para ir embora. Ela finalmente falou. Perguntou se algum dia eu conseguiria perdoar. Olhei nos olhos dela. Respondi. Perdoar significa liberar. Eu te libero sim. Libero para viver com consequências das suas escolhas. Mas perdoar não significa esquecer ou reconciliar. Você está morta para nossa família. E vai continuar morta mesmo quando sair daqui. Saí sem olhar para trás. Aquele capítulo estava encerrado definitivamente. Nos meses seguintes, recebi notícias sobre a queda completa da Bianca. Ela foi transferida para presídio pior por mau comportamento. Tinha brigado com outras detentas. Tentou formar grupinho, mas ninguém respeitava golpista de idosos. Vivia isolada. Perder a vida confortável foi devastador para ela. Mulher que usava roupa de grife agora vestia uniforme surrado. Que comia em restaurante caro, agora comia comida de presídio. Que dormia em cama king size, agora dividia beliche com mais 3. A queda foi proporcional à mentira que viveu. O Bruno, no presídio masculino, teve sorte pior ainda. Outros presos descobriram que ele tinha relacionamento com própria irmã. Consideraram isso nojento, mesmo entre criminosos. Sofreu agressões.
Foi isolado para proteção. Cumpre pena em regime disciplinar sozinho 23 horas por dia. Carla tentou suicídio uma vez. Não aguentou pressão psicológica de ter mentido em tribunal e quase matado criança. Culpa consumia ela. Sobreviveu, mas ficou marcada. Cumpre pena em ala psiquiátrica sob medicação pesada. A mãe da Bianca, que comandava a quadrilha, teve derrame dentro da prisão. Ficou parcialmente paralisada. Cumpre pena em enfermaria prisional. Justiça poética para a mulher que orquestrou o sofrimento de tantas famílias. Outros membros da quadrilha também caíram. Um teve depressão profunda. Outro foi agredido por dever dinheiro de jogo dentro do presídio. Todos pagando caro pelo mal que fizeram. Enquanto isso, nossa vida florescia. Gabriel finalmente inaugurou empresa própria de engenharia. Conseguiu contrato grande com construtora. Empregou 8 funcionários. Prosperidade chegou de verdade dessa vez, conquistada com trabalho honesto. As crianças cresciam saudáveis. Isabela começou a fazer balé. Talento natural. Apresentação de fim de ano. Eu chorei de emoção vendo ela dançar. Lucas entrou para time de futebol da escola. Artilheiro do time. Orgulho do pai. Eu realizei sonhos guardados. Viajei para a Europa. Conheci Paris, Roma, Barcelona. Lugares que sempre quis ver, mas adiei por medo de deixar família vulnerável. Agora, com tudo resolvido, permitiu viver. Reformei a casa, ampliei cozinha, construí área de lazer com piscina. Lugar que crianças adoram passar fins de semana. Casa virou lar de verdade, cheio de risadas e amor. Retomei hobbies antigos, voltei para a aula de pintura que abandonei quando o marido morreu. Descobri talento. Pinturas minhas decoram casa hoje. Entrei para grupo de leitura com Silvia. Toda terça discutimos livros tomando chá. Gabriel conheceu Fernanda, enfermeira do hospital onde trabalhou durante recuperação dele. Mulher simples, bondosa, trabalhadora. Ama as crianças como se fossem dela. Elas adoram ela. Namoro sério de 1 ano, falam em casamento. Dessa vez sinto paz. Sei que é a pessoa certa. Empresa continuou crescendo. Faturamento aumentou 30% no último ano. Investimos em novos imóveis. Compramos galpão logístico que rendeu muito. Gabriel sugeriu expandir para ramo de construção civil. Analisamos viabilidade. Projeto promissor. Criei Instituto Social em nome do meu falecido marido. Fundo que oferece bolsas universitárias para jovens carentes. 5 bolsistas esse ano. Forma de retribuir bênçãos usando dinheiro para bem. Marido ficaria orgulhoso. Relacionamento com Gabriel fortaleceu além do possível. Conversamos todo dia, almoçamos juntos 2 vezes por semana. Ele me consulta sobre decisões importantes. Sou avó presente sem ser intrusiva. Equilíbrio saudável. Finalmente entendi que esconder riqueza, embora bem intencionado, foi erro. Melhor teria sido ensinar valores desde cedo. Preparar Gabriel para lidar com dinheiro e pessoas interesseiras. Lição que ensino aos netos agora. Eles sabem que família tem recursos, mas aprendem trabalho duro e caráter valem mais. 8 meses após visita ao presídio, recebi carta da Bianca. Papel amassado, letra trêmula. Dizia que tinha muito tempo para pensar, que entendia a gravidade do que fez, que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que arrependimento era real, que pensava todo dia nas crianças, que sabia que perdeu elas para sempre, que aceitava isso como punição merecida. Carta terminava pedindo uma coisa só: foto recente de Isabela e Lucas, para ela guardar e lembrar do que destruiu, para nunca esquecer consequências das escolhas dela. Rasguei a carta. Não respondi. Ela não merecia nem foto. Perdeu o direito de ver essas crianças quando colocou veneno no suco delas, quando usou elas como peões no jogo sujo. Mães de verdade protegem. Ela foi predadora. 2 meses depois, advogado dela ligou. Bianca queria renunciar formalmente poder familiar se isso facilitasse a vida das crianças. Não queria que elas crescessem sabendo que mãe estava presa. Preferia que pensassem que ela morreu. Aceitei. Documentos foram assinados. Legalmente, ela deixou de existir como mãe. Gabriel decidiu contar verdade para as crianças quando ficarem mais velhas. Por volta dos 12 anos terão maturidade para entender. Até lá viverão felizes sem esse peso. Concordei com a decisão dele.
Hoje, 1 ano depois do fim da batalha judicial, acordo todo dia grata. Grata por ter lutado, por não ter desistido quando pareceu impossível, por ter usado recursos para proteger em vez de ostentar, por ter descoberto a tempo quem era a Bianca antes que fizesse mal, pior. Aprendi que dinheiro é ferramenta, não identidade. Que família verdadeira é escolhida, não imposta. Que perdoar a si mesma pelos erros é tão importante quanto buscar justiça. Que força vem de lugares inesperados quando você mais precisa? Olho para meus netos brincando no quintal, para meu filho trabalhando feliz no escritório, para minha casa cheia de vida. E sei que vencemos. Não só no tribunal. Vencemos na vida. A Bianca tentou nos destruir, mas só conseguiu nos fortalecer. Ela tentou roubar nosso futuro, mas nós construímos um melhor. Ela apostou que éramos fracos, mas provou que éramos fortes. E quando finalmente sair da prisão daqui a alguns anos, vai encontrar mundo que seguiu sem ela. Gabriel casado feliz. Crianças adolescentes que nem lembram dela. Eu vivendo plenamente meus últimos anos. Ela será sombra de passado que superamos. Às vezes ainda tenho pesadelo sobre aquele dia na porta da casa, quando ela riu dizendo que meu filho morreu. Acordo suada. Mas então lembro que foi mentira. Que Gabriel está vivo e bem. E volto a dormir em paz. Porque no final, verdade sempre vence. Justiça pode demorar, mas chega. Amor verdadeiro supera qualquer golpe. E mãe que luta pelos filhos move montanhas, derruba portas, vence batalhas impossíveis. Essa é minha história. História de traição, luta, justiça e renascimento. História que conto para que outras famílias fiquem alertas, para que protejam seus patrimônios e corações, para que nunca deixem predadores em forma humana destruírem anos de construção. E para que saibam que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando porta se fecha na sua cara, mesmo quando riem da sua dor, você pode virar o jogo. Com verdade, coragem e pessoas certas ao seu lado, você pode vencer. Meu nome é Cristiane Cardoso. Tenho 66 anos. Sou empresária, mãe, avó e sobrevivente. E essa é minha vitória. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria perdoado a Bianca? Conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Já vai começar outra história incrível na sua tela. Clica para assistir agora.